Boa tarde e a paz do Senhor a todos os adoradores de Cristo. É com imenso prazer que eu vou deixar uma pequena meditação no livro de Lucas, no capítulo 19, e no versículo 9, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. No verso 10. Meus irmãos em Cristo e amigos adoradores do grupo Adoradores de Cristo, muitos cristãos já conhecem este texto bíblico, e eu quero tão somente falar dentro desse versículo o que Deus tem para nós, deste grupo, para cada componente. Vejamos que esse versículo que eu acabei de ler fala de uma história de um homem chamado Zaqueu, o publicano, e mostra como Jesus, ele ama o pecador, mas não concorda com o pecado. Nós podemos ver que em Lucas capítulo 19, no verso 2, diz assim: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Quem era Zaqueu? A Bíblia mostra que Zaqueu era chefe dos publicanos de Jericó. Zaqueu cobrava imposto. Zaqueu ele tinha uma porcentagem de todos os impostos recolhidos. Zaqueu era rico. O problema que o texto mostra sobre a história de Zaqueu, não porque Deus condena porque Zaqueu é rico. Deus ele está falando aqui que a riqueza dele, possamos ver que ele usava a desonestidade. Mas a Bíblia diz assim que em Zaqueu, Lucas no capítulo 19 primeiro, diz assim: entrando em Jericó, ou seja, Jesus ele entrava em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Nós podemos ver que quando Jesus Cristo entra em Jericó, ele ia atravessando a cidade, Jesus Cristo, ele olha para cima de uma figueira e diz aqui: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. O que me chama a atenção é porque quando Jesus Cristo ele olha, ele chama Zaqueu pelo nome. E a Bíblia vos mostra que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Nós podemos ver que ele sobe aquela árvore para ver quem era Jesus, porque ele era de pequena estatura. Provavelmente, com certeza, existia ali uma grande multidão a qual Zaqueu ele não poderia ver por ser pequeno. Então ele resolve subir em cima dessa figueira brava. Ele sobe para ver quem era Jesus. E a Bíblia vos mostra que quando Jesus Cristo ele vai passando, ele diz assim: Zaqueu, desce depressa. O publicano, irmão, é um judeu que cobrava imposto para o governo romano. Por isso que todos os cobradores de imposto, ele era odiado. Ele era menosprezado. Ninguém gostava, porque o publicano também era desprezado por trabalhar por um dominador estrangeiro. O publicano era desprezado, além de trabalhar por estrangeiro, era desonesto acima disso. A gente podemos ver essa referência em Lucas capítulo 3, versículo 13 e 14. Por exemplo, tomar como base Lucas
capítulo 3, por exemplo, 3, versículo 13 e 14, sobre a pregação de João Batista. Em sua pregação ele diz assim, no 13 e 14, ele lhe disse: não peças mais do que o convém, que está ordenado. E uns soldados interrogaram, dizendo: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso saldo, com o vosso soldo. Ou seja, existem pessoas que não se conformam com aquilo que tem. Então a pregação de João Batista, ele estava mostrando um caráter para que nós possamos ter, para que nós não possamos roubar, para que nós não possamos mentir. Então nós temos que estar conforme a palavra. Da mesma forma que Zaqueu, ele era desprezado, odiado, chefe dos publicanos, era muito rico e era desonesto. E a Bíblia diz que quando Zaqueu ele ouve Jesus Cristo chamá-lo pelo seu nome, dizer: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. A Bíblia vos mostra, irmão, que ele não perdeu tempo. E que sentido ele não perder tempo? Ele ouviu e desceu. E a Bíblia diz assim, que ele recebeu Jesus o gostoso. Jesus o gozo da alegria. Porque quando o homem ele abre as portas do seu coração para receber o gostoso, o regozijo, a alegria que é Cristo dentro do seu ser, há algo que faz ele transbordar em alegria. É a presença de Deus dentro do seu ser. E a Bíblia diz que Zaqueu ele desce depressa. Possamos ver, irmãos, que Zaqueu ele desce. Ele não perde tempo. Quantas pessoas hoje ele perde tempo de ouvir Deus falar com ele? Através da palavra, através de um hino, através da natureza. Deus fala algo e ele ouve e tranca a porta do coração e perde tempo. Tempo é precioso. Por isso que a Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Porque dias virão que alguém queira ouvir, será tarde demais. Vejamos que Zaqueu ele desce e recebe Jesus. Então ele corre ao encontro de Jesus. Ele chega assim e diz assim, ele vai ao encontro de Jesus e diz assim: olha, mestre, se eu tenho roubado alguém, eu dou 4 vezes, eu devolvo aquilo que eu roubei. Porque de fato ele sabia o que ele fazia. Mas o que me chama a atenção é que ele confessou. Quando ele vem ao encontro de Cristo, ele desce com aquela rapidez daquela árvore ou daquela figueira brava. Ele desce, ele vai ao encontro de Cristo, ele já vai confessando: Senhor, vai dizer: Deus, olha, eu desfraudei, eu fui desonesto, eu roubei, eu vou devolver, eu vou entregar aquilo que não me pertence. Observe, irmãos, adoradores de Cristo. Ele recebeu com alegria. Ele recebeu Jesus. Ele confessa. A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Ou seja, vamos confessar nossa falha a Deus. Interessante que ele confessa. Interessante, irmão, que no versículo 8 ele diz assim: tremendamente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Um cara que estava pensando só em desonestidade.
Ele disse, eu vou dar metade do meu bem, eu vou dividir aos pobres. E se alguma coisa tenho defraudado, tenho roubado, eu vou restituir 4 vezes. Agora, o que me chama a atenção, irmão, nesse texto, é que o homem, ele tem uma arte de julgar o próximo, tem uma arte de lembrar o erro do antepassado, trazendo no presente, saindo do passado para o presente e até levando para o futuro. Ele lembra dos pecados, das falhas que alguém tenha cometido. E sempre está lançando em rosto todas as falhas que alguém cometeu. Você pode ver que a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 19, no versículo 7, ele diz assim: todos que viram isto murmuravam, dizendo, quem é esse que se hospedará com homens pecador? A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, para aqueles que necessitam do seu remédio, para aqueles que necessitam da sua cura espiritual. Jesus, ele não vem para aqueles que estão bons não, irmão. Jesus vem para salvar a prostituta, o homossexual, a lésbica, o ladrão, como está o exemplo lá na cruz. Que Jesus disse assim: hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo por Cristo Jesus. Observamos, irmãos, que o homem, ele não compreende as coisas de Deus, porque o diabo, ele cegou o entendimento dos homens para que ele não entendesse. Então possamos ver que aqui no verso 7 de Lucas, capítulo 19, verso 7, todos murmuravam contra aquela ação que Jesus Cristo estava fazendo, dizendo que ia habitar na casa de Zaqueu. Observe que é muito fácil a gente julgar as pessoas, mas a Bíblia também diz assim, que eu tenho que também olhar para os meus erros. Tu que julga o teu irmão e não julga a ti mesmo. Tu que olhas para o erro do teu irmão e não olha para ti mesmo. E muitas vezes está pior até que aqueles que estavam confessando a Cristo estava. Então, interessante, irmãos, que os homens lá fora, ou até dentro de recintos religiosos, ele tem uma arte, são mestres em lembrar, em recordar falhas e erros humanos, que alguém falharam até na fé, que alguém falou uma palavra torpe, que alguém tropeçou na guerra espiritual e caiu. Irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para levar a palavra, que é o remédio para a alma daquele que está ferida. Nunca vai andar dois juntos se os dois não estiverem de acordo. Mas a gente tem que fazer o que Deus disse assim, e o que Jesus mostrou, que Deus mandou ele falar, para que nós possamos amar o próximo como se fosse nós mesmos. Aquela multidão só via os erros, só viram as falhas de Zaqueu. Primeiro é odiado, mas o que importa é que Cristo, ele muda a história da tua história, o texto do teu contexto, a vírgula do teu texto, para dizer assim: eu te escolhi, eu te santifiquei, tu és meu, eu investi em você. Enquanto o homem lá fora, ou dentro de um recinto religioso, só se preocupa em julgar, Deus está dizendo assim: hoje me convém posar em tua casa, hoje eu vou estar em tua casa, hoje eu vou lá na tua residência, hoje eu vou entrar naquela rua, naquele teu endereço, eu vou entrar nas tuas portas, vou dialogar contigo e com a tua família dentro da tua casa, porque a salvação chegou, está aqui, sou eu.
que vim salvar, libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Jesus Cristo é a verdade, Ele é que liberta o homem do pecado, da prostituição, do adultério. Irmãos, possamos ver que Jesus ele vai na residência de Zaqueu, vai lá na casa de Zaqueu. E acredito eu que algo ali dentro mudou. Porque a Bíblia vos mostra que ele foi salvo. A sua família, irmãos. Deus ele investe na tua família. Glorificado seja o nome de Jesus. A salvação está na tua casa, que é Cristo Jesus. Ele vai na tua residência. Não tem dia, não tem hora e não tem ano, para ele se levantar do seu trono e ir na tua casa. E tudo que está em rebuliço, Deus vai botar no lugar. A peça que está fora do lugar, Deus vai ajustar no lugar. Porque a salvação veio a esta casa. Irmãos, é interessante que a localização de Jericó era na fronteira com a Trijordânia e Pérea. Jesus ele entra em Jericó e atravessa a cidade, conforme Lucas, capítulo 19, versículo 1, que a gente falou. Agora, levando algumas diferenças de intenções no texto, possamos ver algumas diferenças. Eu vou citar aqui algumas diferenças. Nós podemos ver que em Lucas capítulo 19, verso 3, o ver a Jesus e a intenção de Zaqueu era para conhecer Jesus. Foi diferente entre, por exemplo, Herodes. Em Lucas capítulo 9, verso 9, Lucas no capítulo 9, no verso 9, ele diz assim: e disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este de que eu ouço dizer tais coisas? E procuravam vê-lo. O querer de Herodes a saber quem era não era para uma mudança espiritual. Não era. Diferente de Zaqueu, quando ele ouve falar de Jesus, ele desejou conhecer a Jesus, tanto na vida física como na vida espiritual. Ele queria conhecer, queria saber quem era Jesus. E houve essa diferença entre Zaqueu e entre Herodes. Zaqueu ele recebeu, teve mudança. E Herodes continua a mesma coisa. Existem pessoas que querem procurar Cristo por procurar. Mas quando alguém decide a confessar Cristo e procurá-lo para uma mudança de vida, ele recebe o gozo da alegria dentro do seu coração. A sua vida é diferente. Algo Deus muda na sua vida. E possamos ver que a primeira coisa que Herodes falou aqui: eu mandei degolar. Relacionado sobre João Batista. Veja, irmãos, diferente de Zaqueu, a visão de Herodes. Você veja que em Lucas, no capítulo 23, verso 8 e 9, Lucas, no capítulo 23, glória seja o nome de Jesus. Lucas 23, por glória, 23, 8 e 9. 23, no 8 e 9, diz assim: e Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava vê-lo fazer algum sinal. Mas mostra aqui na Bíblia que em meio a tanto vai para Pilatos, vem para Herodes,
Jesus, olha, nada fazia. Interessante, irmãos, que ele menospreza e as pessoas que com ele estavam, Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: vós que me seguem por causa da comida que perece. Então as pessoas, há seres humanos que ele entra dentro de uma igreja por causa, assim, de dizer assim: eu vou entrar na igreja, vou ser crente agora porque Jesus vai curar minha neta, vai abrir uma porta de emprego para mim, vai fazer eu ser bilionário. O evangelho não é isso não, amado. Não segue a Jesus pelo teu interesse, mas segue a Jesus pelo que é. Ele é. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Serve a Ele, não por as coisas que se perecem, mas serve a Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Aquele que era e que há e sempre será, ontem, hoje e eternamente. Vai a Jesus para adorá-lo em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Jesus, falando, diz assim: o Pai procura, lá em João, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Jesus não quer quantidade, ele quer qualidade, irmãos. Observe que você também pode ver uma referência aqui em Lucas, no capítulo 16, verso 16. Lucas, no capítulo 16, glorificado seja o nome de Jesus, e o verso 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João, desde então anunciando o reino de Deus. E todo homem prega a força para entrar nele, né, irmão? A força. Pessoas que escolhem as coisas difíceis para entrar no reino de Deus, tendo algo tão fácil. Meu Deus do céu. Isso acontece dentro da igreja. Isso acontece fora da igreja. Seja um Zaqueu de mudança. Queira ver a Jesus para ter mudança como Zaqueu. Suba para você descer. Porque quando você subir, Deus disse assim: desça. E desça com pressa. Para que tu receba o gozo da alegria dentro de você. Não importa o que você era, o que você é. Importa que Jesus Cristo quer dizer assim para você: eu sou a alegria do teu ser. Eu transformo o amargo em doce, o fel em mel. A tristeza eu transformo em alegria. A morte eu trago a vida. A prisão eu trago a libertação. Ao pecador o perdão. Seja um Zaqueu em mudança. Não seja um velho Zaqueu do pecado, para fraudar, para roubar alguém, mas seja um Zaqueu que veio ao encontro de Cristo e desejou ter mudança, irmãos. Glorificado seja dado o nome de Jesus. A gente podemos ver que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Está lá, Lucas 19:5. Jesus tem várias passagens na Bíblia que Deus ele chama pelo nome. Adão, Adão, onde tu estás? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus agora chama Zaqueu pelo nome, diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Quem vai entrar na tua casa? Quem vai entrar na tua casa é o Rei dos Reis. É o dono do universo, o dono da vida, o dono da morte. Glorificado seja dado o nome de Jesus, irmãos. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu aproveitou o convite para Jesus Cristo ir em sua casa. E a Bíblia diz assim, sobre um convite, que Jesus Cristo falando, chamando: vinde todos que estás cansados, né, da lei, de tantas coisas, de coisas difíceis que querem entrar com violência. Jesus disse: vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos.
e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não é de Salles, não, é dele. A palavra revela Jesus Cristo. Glorificado seja dado o nome de Jesus. A gente vê que a alegria também ela está relacionada, além de Lucas capítulo 19, que podemos ver, e verso 6, que diz assim: e ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Ele desceu, irmão, ele não desceu descansado, ele correu com certeza, irmão, ao encontro de Cristo, foi descendo, eu não sei nem se ele se arranhou na hora da descida, eu não sei nem como foi que ele, mas eu sei de uma coisa, que ele se apressou em ir ao encontro do Mestre. Podemos ver em Filipenses capítulo 1, verso 18. Filipenses, capítulo 1, verso 18. Glorificado seja dado o nome do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 1.